Como reduzir aquela vontade de urinar toda hora, dia e noite? Aquela incontinência urinária tão incômoda, que atinge principalmente mulheres, mas eu sei que hoje em dia até alguns homens têm esse problema e é por isso que eu resolvi separar algumas dicas bem legais, bem interessantes para o vídeo de hoje. Eu sou Giovana Guido, nutricionista, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que eu sei sobre alimentação, suplementação, hábitos para ajudar com esse problema de incontinência urinária. Então pega papel e caneta aí e bora pro vídeo. Primeiro de tudo, é interessante você ver o que está causando essa incontinência urinária, porque a melhor forma de tratar um problema é descobrir a origem dele. A incontinência urinária, essa coisa de fazer xixi toda hora, acordar à noite várias vezes para fazer xixi, pode ter diversas razões, como por exemplo, eu vou citar aqui uma listinha que eu preparei: bexiga hiperativa, infecção de urina, cálculos renais, fase de crescimento, como adolescentes, gestantes, por exemplo, doenças neurológicas, período pós-parto, quem tem diabetes ou pré-diabetes, musculatura do assoalho pélvico fraca, processo de envelhecimento com o passar dos anos, é muito normal isso acontecer, cistite, infecção ou inflamação da bexiga, doenças renais, uso de certos medicamentos, pessoas que têm muita ansiedade, pânico, pessoas que são muito agitadas, ou seja, tem uma lista um pouco extensa aí de coisas que podem causar essa incontinência urinária. Então é legal você dar uma investigada nisso para ver se não é algo mais sério ou, como eu citei em alguns casos, uma infecção, uma coisa assim. Mas com as dicas de hoje, você vai ter resultado. Se você fizer tudo certinho, ser disciplinado, você vai conseguir ter resultado e nem vai precisar reduzir a sua ingestão de água. Porque eu conheço muita gente que começa a ter esse problema e fica com medo de tomar bastante água, porque não quer ficar indo ao banheiro toda hora, não quer ter aquela sensação de que não conseguiu esvaziar a bexiga, fica acordando à noite toda hora. Reduz a ingestão de água, o que vai fazer um círculo vicioso. Você não toma água porque você quer reduzir a incontinência urinária, mas aí você tem pedras nos rins, você tem infecção de urina, então uma coisa vai levando a outra. Mantenha a sua ingestão de água elevada, toda hora, cada uma hora do dia tem que tomar um pouco de água pelo menos, e aí você vai colocar as dicas do vídeo de hoje em prática para controlar melhor o seu funcionamento urinário. Bora lá. Primeira coisa, você vai diminuir a ingestão de qualquer coisa que tenha álcool, café, cafeína, estimulantes, açúcares, xaropes, ou seja, qualquer alimento ou bebida que tenha um ou mais dessas coisas aí. Tudo bem, um pouquinho aqui e ali de vez em quando, então não tem problema algum você consumir um doce aqui e ali, um café aqui e ali, um drink aqui e ali, um termogênico, um pré-treino aqui e ali. Tudo bem. Agora a gente sabe que tem gente que consome várias dessas coisas todo dia, ou quase todo dia, no caso de álcool, toda semana, ou mais do que uma vez por semana. Não. Reduz o máximo que você puder, porque todos eles vão intensificar esse problema de incontinência urinária. Dica número 2, agora algo para você incluir. Você exclui algumas coisas e inclui outras. Inclua suco, ou fruta, ou suplementos de cranberry e mirtilo, que é a blueberry. São duas frutinhas maravilhosas para a saúde renal, redução de bactérias no trato urinário, redução de episódios de infecção de urina, pedras nos rins, inflamação, elas ajudam muito. Então, como eu falei, você pode ou todo dia tomar um pouquinho do suco, de uma ou das duas, se você puder, ou usar na forma de suplementação, uma dose mais elevada, ou também consumir a fruta. Se você tiver acesso a cranberry pura, blueberry, mirtilo pura, consuma fruta também. Mas se você puder escolher dois, é melhor. Suco e suplemento, ou fruta e suplemento, ou suco e fruta, porque às vezes só um vai ser pouco. Tem que ter uma quantidade alta. E você também pode incluir outros alimentos anti-inflamatórios, como alho, gengibre e cúrcuma, todo dia na alimentação. Número 3, falando em cúrcuma agora, dica de suplementação para reduzir inflamação.
Muitas vezes, vários problemas de saúde que a gente tem como raiz na inflamação. Tá com uma inflamação na bexiga ou no trato urinário ou até mesmo uma inflamação no intestino que vai resultar em outros problemas no corpo, você tem que começar a atacar essa inflamação da raiz. Suplementação para hoje: Exômega, composto Exômega, anti-inflamatório natural, 4 em 1 da G Brasil. Quais são os suplementos que ele tem na fórmula? Ômega 3, vitamina D3, magnésio de malato e cúrcuma. Como eu falei, né? Falando em cúrcuma, na verdade o Exômega ele tem curcumina. Cúrcuma com alta concentração de curcumina, que é a substância ativa da cúrcuma. Então você pode usar o tempero, por exemplo, na sua alimentação, mas muitas vezes o resultado não vai ser tão bom porque você não atingiu aquela quantidade necessária para ter o efeito anti-inflamatório e antioxidante da cúrcuma. É legal você ter uma suplementação para ter uma dose maior. E além disso, o Exômega tem efeito antioxidante. Ó, você vai usar 3 cápsulas ao dia, cápsula gelatinosa, junto com alguma refeição. Aumente a ingestão de água, é importante também para a saúde renal e para todo o seu trato urinário. 3 cápsulas do Exômega para você ingerir essas 4 substâncias. Quem tiver interesse em ver mais informações, lugar para comprar com desconto, comenta abaixo ômega 3, que daí eu mando o link para você. Ou se não, é só acessar gbrasilfit.com.br. Tem também na Shopee, para quem gosta de comprar em Mercado Livre. O Exômega ele tem o selo Omega-3, dá para ver aqui embaixo, que garante que é um produto sem contaminação de mercúrio, metais pesados. Tem que tomar cuidado às vezes com ômega 3. Muitas vezes o ômega 3 por aí não tem selo de qualidade, você pode consumir algo contaminado que vai piorar ainda mais a situação do seu trato digestório e urinário. E ele também não tem cheiro de peixe, não tem gosto de peixe, não dá aquela má digestão, aquele incômodo. Às vezes você toma um suplemento de óleo de peixe, dá aquele incômodo na digestão, aquela má digestão. Não, 3 cápsulas ao dia, você vai ver. E ele tem outros benefícios como reduzir dor muscular, dor articular, dor de cabeça, enxaqueca e etc. Comenta aí o ômega 3 que eu mando pra você. Agora, uma coisa muito legal que não tem tanto a ver com nutrição, mas é um hábito que você pode começar adquirindo pouco a pouco, que é reeducar a sua bexiga. O que significa isso? Você não vai fazer xixi quando você tiver aquela primeira vontade. Ah, Gi, mas eu ouvi falar que não pode segurar xixi. Realmente não, mas não pode segurar xixi por mais de 1 hora, 2 horas, aquela coisa extensa, que você tá que não aguenta, parece que vai fazer xixi nas calças. Aí já é outra história. Mas geralmente o nosso corpo começa a mandar sinal, mesma coisa com o número 2. É que o sinal do número 2 às vezes é mais urgente, o sinal do número 1 é mais suave. Então quando você sentir aquela primeira vontade de fazer xixi, se você der uma segurada na primeira e na segunda vontade, esperar um pouquinho, pouco a pouco você começa a reeducar a sua bexiga para que ela consiga esperar um pouco mais. Principalmente mulheres. A bexiga dos homens é maior, então eles conseguem segurar por mais tempo. Mulher, parece que a urina começa a pingar ali, a gente já quer ir no banheiro, espera um pouquinho. Principalmente se você tem banheiro à disposição toda hora. Isso já aconteceu comigo. Porque como eu trabalho em casa, é aquela coisa, eu tô, né, às vezes no computador, tô aqui no celular, deu uma vontadinha de fazer xixi, aquela primeira vontade, eu já vou correndo e já vou. Isso é ruim, às vezes. Porque o que estava acontecendo? Eu estava acordando muito à noite para fazer xixi. Então, como durante o dia eu estava indo toda hora, deu a vontadezinha, vou. Deu a vontadezinha, eu vou. À noite, acontecia a mesma coisa, porque a minha bexiga estava treinada a responder ao primeiro estímulo. Então, espera. Nem que você espere 1 ou 2 estímulos, porque muitas vezes ele vem e vai. No começo, principalmente, né? Quando você está muito, muito apertada, ele não vai embora. Mas no começo, ele vem, depois ele vai, depois ele volta. Aí começa a esperar. Espera 1, 2, até 3 estímulos no máximo. Aí, como a gente falou, realmente não pode segurar demais, aí você vai ter que ir. Mas, pouco a pouco, você vai perceber que o intervalo vai aumentar. Você pode até anotar isso num papel. Você pode começar num dia, vamos supor que você trabalhe como eu, né, sentada no computador, pega lá a sua agenda, seu caderno e começa a anotar. Vai, sei lá, agora, né? 12h45, senti uma primeira vontade. Aí coloca lá, 12h45, senti uma vontade, não fui. Aí senti de novo, 1h05. Aí você vai anotando e vai anotando quando foi, quando segurou. E aí quando você começar a comparar, você vai ver que o seu corpo vai aprender a demorar um pouco mais para mandar o estímulo. E isso é legal, principalmente para quem tá acordando muito à noite para fazer xixi, que era o meu caso.
Agora, uma dica essencial, principalmente quando é a raiz do problema, mas tem gente que tem esse problema e nem sabe. Então, vale a tentativa, quem sabe é o seu problema. Fazer exercícios para fortalecer o assoalho pélvico, principalmente gestantes, lactantes, pós-parto, no caso, porque após a gravidez você tem um enfraquecimento do assoalho pélvico ou com a idade. Às vezes você nem teve gravidez recente ou nunca nem teve filho, mas passou, né, dos 40, 50, todos os músculos vão enfraquecendo. Então, da mesma forma que a gente faz musculação para fortalecer os músculos normais, digamos, né, os músculos fitness, nós temos que fazer exercícios para fortalecer outros músculos também, que seriam músculos um pouco diferentes, que exigem exercícios um pouco diferentes. Qual é o tipo de exercício muito legal para trabalhar o assoalho pélvico? LPF, hipopressivos. Eles são mais conhecidos como exercícios para afinar a cintura, fechar a diástase, mas quando você fortalece toda essa parte de dentro, você fortalece também trato urinário, bexiga, toda a musculatura envolvida aqui no sistema reprodutor, sistema urinário. Então você tem um melhor resultado na hora de segurar o escape de xixi, a incontinência urinária, o xixi à noite toda hora. Agora, uma dica para homens. Como eu falei no começo, é mais difícil ter homens que sofram com isso, mas pode acontecer. Cuidar da saúde da próstata. Suplementos para ajudar com isso. Só palmeto, excelente para usar como suplemento. Óleo de semente de abóbora e licopeno. O só palmeto tem que fazer manipulado ou comprar importado, que eu acredito que no Brasil e em vários países por aí também não seja liberado assim para suplemento alimentar, mas dá para manipular. Já o óleo de semente de abóbora e o licopeno, você consegue suplementação alimentar normal, você pode usar todo dia, são maravilhosos para cuidar da saúde da próstata e para evitar problemas no sistema urinário. E mais uma dica para mulheres, que é aposentar ou reduzir o máximo que você puder o uso de salto alto. Usar salto alto diariamente causa desequilíbrio na sua pelve. A gente começa a ficar meio torta, os órgãos começam a mudar. Tipo quando a mulher engravida, que tudo começa a ficar meio bagunçado. É a mesma coisa quem usa muito salto, todo dia ou quase todo dia, que é com o passar dos anos, você começa a criar um desequilíbrio no seu corpo por conta da falta de base. Evita o máximo possível, tenta aposentar se possível. Eu no passado usava bastante salto, hoje em dia eu evito o máximo possível, só quando eu vou jantar fora, de vez em quando, eu vou numa festa. Quando eu uso, nem é salto tão alto, são saltos menores, mas no dia a dia eu prefiro usar sapatinhos mais baixos, tênis, sapatênis e tudo mais. Como eu falei, se você começar a aplicar essas dicas, você não vai precisar reduzir a ingestão de água por medo de ir ao banheiro toda hora, o que é ótimo, a gente tem que tomar mais água. O único período que você tem que reduzir a sua água é mais ou menos 2 horas antes do horário que você quer ir dormir. 2 até 3. Você não precisa parar de tomar água total, você pode tomar um pouquinho, mas reduz o máximo que você puder. 2, 3 horas antes, você já começa a monitorar água, outros líquidos. Evita líquidos diuréticos à noite, como café, chá verde, chá branco, qualquer coisa com cafeína, bebida alcoólica, porque eles vão aumentar a sua diurese noturna e você vai ficar acordando toda hora, o que é muito chato, muito desconfortável. Espero que você tenha gostado. Escreva aqui abaixo, incontinência urinária. Daí eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigada, espero que você tenha gostado das dicas. Deixa um like aqui se você puder, deixa um comentário aí e nos falamos em breve. Beijo!